Saudações condominiais! Estamos aqui em mais um episódio do PapoCast Ceará. Hoje nós estamos como convidados a ACN, estamos aqui com o Alberto e a síndica Tássia Nogueira. Nós temos também o apoio da ADECONSE, Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará, a Assosíndicos, Associação de Síndicos do Estado do Ceará, e da INDIC, Instituto de Desenvolvimento e Estudo de Direito Condominial. Hoje o nosso tema vai ser recebimento de novos empreendimentos. A apresentação do nosso PapoCast será comigo, Priscila Girão, e com Carlos Campos. Boa tarde, saudações condominiais a todos. Seja bem-vindo, Alberto. Seja bem-vinda, Tássia. Nós estamos aqui hoje no Espaço Marva. E vamos começar aqui a nossa conversa. Gostaria de dar a palavra aqui para o nosso convidado, Alberto. Agradecer a dona Tássia, nossa cliente, por estar aqui, proporcionando esse momento de conhecimento, de troca bem fluida de informações, com o intuito de trazer mais profissionais para esse mercado. Eu acredito que é um mercado que está crescendo, é um mercado que precisa se profissionalizar e momentos proporcionados do Grupo Marva, do Papo Condominial, com esse tipo de evento, traz mais robustez para o nosso mercado. E também traz continuidade para esse mercado. A gente acaba percebendo que ele é um mercado que, ao meu ver, não tem crise. Isso. É um mercado que se mantém permanente durante muito tempo. E por isso ele precisa de profissionais e muito profissionalismo envolvido nele. Muita informação, né? Exatamente. A Tássia. Primeiramente, queria agradecer, pelo convite, o pessoal da turma da ACN, Alberto, a Marva também. E agradecer por estar aqui participando. E realmente, assim, como o Alberto disse, esse campo, ele precisa realmente de pessoas que se profissionalizem cada vez mais. E eu posso perceber como síndica, não sou síndica profissional, mas já fui síndica do meu condomínio e agora eu estou síndica de um outro condomínio. Que cada vez a gente precisa de mais ramos, associados ao síndico, A gente não pode nem ser mais aquela figura do síndico idoso que está aposentado, E nem aquele que não tem mais o que fazer, entre aspas, Sim, que as pessoas sempre dizem, quem não tem mais o que fazer vai ser síndico. Não é bem assim, a gente vê que a gente tem que estar se profissionalizando cada vez mais em várias áreas, O condomínio é um ambiente muito complexo, e cheio de demandas, então você tem ali que precisa estar ciente ali de muitas coisas para até acompanhar. Exatamente, e a gente saiu daqueles pequenos condomínios, como você falou, que antigamente era o aposentado, que não tinha o que fazer, que ficaria tomando, para condomínios com 400, 500 unidades, que faz um movimento financeiro mensal muito grande. Mesmo um síndico morador em si, muitas vezes não seja o profissional que toma conta de vários condomínios, mesmo um síndico morador tem que ter muito conhecimento para que possa gerir toda essa parte financeira, fornecedores, funcionários. É uma mini empresa. Eu costumo pontuar que o condomínio ele não é apenas um balancete ou uma conta bancária. Ele é um organismo vivo que tem várias facetas. E a faceta financeira é uma, mas tem a faceta de convivência, tem o lado da segurança, tem o lado do meio ambiente. O lado jurídico. E o lado jurídico. E eu acho que uma grande virada de chave para quem está iniciando na sindicatura, é o que? É você perceber que o condomínio, além de um balancete ou uma conta, ele é um ambiente de convivência. E está muito na mão do síndico garantir uma boa convivência, uma harmonia, para que aquele empreendimento ele se valorize e aquele empreendimento ele receba investimento por parte dos moradores. Sim. Porque um ambiente que não é de boa convivência, os moradores não vão tender a investir naquilo. Isso. Logicamente, seu patrimônio começa a desvalorizar. Então, assim, um ponto crucial que eu vejo no mercado condominial é o síndico passar a olhar com um olhar mais aguçado para a convivência do condomínio. O que eu costumo dizer é um olhar mais humanizado. Pronto. Tanto para os colaboradores, mas principalmente para os condôminos, que são ali, às vezes, os donos, são os donos, ou ali os locatários. Isso. Que precisam ali ter uma harmonia na convivência, até para que consigam tomar decisões em conjunto, e não tem ali aquela briga, E aí acaba quem sendo prejudicado? O próprio condomínio. Exatamente isso.
E hoje nós vamos falar de recebimento, né, de novos empreendimentos. Na verdade, a questão das demandas de condomínio, elas começam ainda na obra. Isso. Né? Então, se da obra para o recebimento não tiver tudo conforme, então acaba que o condomínio ele sofre ali mais tempo, né, com essas situações. O que é que vocês têm a dizer sobre essas questões? Fantástico. A experiência, né? Assim, eu fui síndica do meu condomínio, né? O condomínio já estava caminhando, né? Então foi até mais tranquilo, né? Em relação ao recebimento. Comecei a receber o condomínio Fontana, né? Que eu sou síndica, e muito antes da entrega, né? Então, assim, muita coisa antes da entrega, muita coisa que você tem que aprender de cada coisa um pouquinho, né? Eu costumo dizer assim, que eu sou uma síndica meio chata, né? Porque as empresas vão lá e eu vou junto pra saber o que é, como é que funciona, onde é que aperta. Acompanhar de perto, Acompanhar né? de perto. A gente sempre precisa estar... É como direito, né? Que eu sou síndica, mas eu estou síndica, mas eu sou advogada. Sim. Então, assim, os ramos do direito é assim, a gente tem que saber um pouquinho de, né, direito civil, penal, né? Um pouquinho de cada. E eu acho que o condomínio é a mesma coisa. A gente tem que saber um pouquinho de estação de tratamento, de esgoto, né, no caso do meu que tem. A gente tem que saber um pouquinho de bomba, a gente tem que saber um pouquinho de portaria, como é que funciona, dos sistemas elétricos, da CAGES, Elevador. né? Elevador, tudo a gente tem que saber um pouquinho. E eu gosto disso, assim, de estar metida no meio. Faz muito bem. Eu até defendo que o síndico deveria entrar, no mínimo, 3 meses antes da entrega do empreendimento. Faz sentido. Entendeu? Eu defendo essa situação, que o Você síndico já deve começar logo antes da entrega do Então empreendimento. já fica a dica aí para os síndicos que estão nos assistindo, né? E para as construtoras. Que vai Só tem... assumir ali um contrato novo que está sendo lançado, né? Já Ou um condomínio está sendo entregue possibilidade. pelos construtores que chamam a equipa para trabalhar nos últimos 3 meses, né? A transição. Isso. O governo faz a transição, né? As coisas fazem a transição. A transição é super importante. Esse prazo Ajuda de 3 demais. Esse prazo de 3 meses é muito bom, porque flui melhor. Muito Claro. melhor, principalmente a parte documental. Existe muita coisa antes da entrega. Exatamente. Não é só a entrega em si, né, do empreendimento físico. Mas é muita coisa que você tem que saber como é que funciona, até para poder você contratar e botar empresas melhores. A nossa experiência do dia a dia, portanto, eu sou síndico de um condomínio que hoje estou fazendo do outro ao lado, idêntico, praticamente igual. E o engenheiro se reúne comigo muitas vezes para ver o que é que a gente já alterou para que ele possa melhorar. Sim. Muitas vezes o que está no papel é o que a construtora faz e outra coisa é o dia a dia, o nosso dia a dia. Exatamente. A gente Facilita, percebe né? isso muito na questão das próprias portarias, né? Às vezes a construtora ela entrega uma portaria que na prática ela não é usual. Às vezes o porteiro não consegue nem visualizar direito os carros, Isso. né? Porque ali a portaria não dá condição. Aí acaba que o condomínio vai precisar fazer uma obra para corrigir aquela situação. Como essa parte também no sistema de tratamento de água, como é que vocês veem, né, essas questões também das entregas nessa área? Bom, quando a gente fala de uma entrega técnica de um empreendimento novo, eu tenho 2 equipamentos que a ACN hoje ela presta serviço. Certo. São equipamentos de tratamento de água e equipamento de tratamento de esgoto. O empreendimento é em Fortaleza, a grande probabilidade dele ter uma estação de tratamento de esgoto, nesses bairros mais vicinais. Então o que é que acontece? A estação de tratamento de esgoto, a ET, ela é um equipamento extremamente técnico. E o síndico, por mais que ele tenha a proatividade, ele tenha toda a instrução de um recebimento técnico, acaba tendo situações bem peculiares. Por quê? Porque a gente tem uma estação que um condomínio ele pode ter várias tecnologias de estação de tratamento de esgoto, vários projetos, é com quadro elétrico, sem quadro elétrico, qual é a norma que ele tem que seguir, a alocação, se está perto do bloco, se está longe do bloco. E nesse sentido, o síndico, quando vai receber, é interessante que ele tenha um olhar mais técnico para isso. Por quê? Porque ele não vai deixar de receber o equipamento. Embora ele faça ressalvas para aquele equipamento, que pode ser que num pico de ocupação ou na ocupação do empreendimento, ele venha a ter problemas. Sim. E aí, o olhar que a ACN leva é um olhar projetando
possíveis problemas para aquela situação. Exatamente. Então, no sentido do dia a dia do equipamento, a gente olha dessa forma. Mas eu Excelente. tenho outra página, que é a página da legalização. Sim. E a gente tem... Mas deixa-me só dizer-te um bocado, essa parte do recebimento é super importante. Sim. É uma coisa que eu... Resguarda o condomínio, né? E eu optei por fazer isso no condomínio que eu recebi recentemente, condomínio novo, entregue. O que é que eu fiz? Parte de gerador. Quem iria dar a manutenção comigo foi receber o equipamento comigo. Bom, Parte de bombas. Quem ia dar a minha manutenção foi receber junto comigo, entendeu? Ele vê o especialista de cada área que iria Como ter um uma contrato equipe ali, comigo né? para ir receber os equipamentos de cada um. ótimo, muito bom. Então é uma coisa que, Perfeito. quando receber um empreendimento, chama o Alberto. Pronto. Empreendimentos novos que tem ETE ou tratamento de água, pode Olha, entrar em chama- contato com a para gente. receber em conjunto, para não ter problemas. Exatamente Porque isso. Porque é o seguinte, o especialista diz logo na hora se está bom, olha não, esta está faltando isto, isto e isto, esta está assim, Fica não tudo é? registrado, Fica, documentado. exatamente, não é após um ano, após, não, eu entreguei, você disse que estava ok, agora é consigo. Agora está reclamando, né? E o importante, a gente vai ter o cuidado de olhar, porque a gente vai ficar cuidando dela. Claro. A gente não quer trazer uma responsabilidade de um Comigo. problema. Sim. Então, assim, aconteceram algumas coisas que a gente já tinha antecipado. Olha, Exatamente. pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Não tem descarte, não tem válvula. Então, esse momento é o momento realmente de criticar o projeto e criticar a usabilidade. E fazer em conjunto. Muita construtora, ela diz, mas não é norma. Certo, não é norma, mas isso está diretamente confrontando com a usabilidade do equipamento. Claro. Por exemplo, há um problema, né? A gente diz assim, não, a empresa no dia do recebimento disse que se mantivesse assim poderia ter um problema no futuro. E veio a ter, Exatamente isso. não é? A gente teve um caso de um equipamento que ele tinha uma tubulação pequena, acho que de 32 milímetros, passando na altura do joelho da gente. Eu disse, olha, isso aqui vai dar problema. Porque a pessoa vai transitar e não tem condição, ela vai bater. Ora, dito e feito. O operador bateu o joelho, sacou e drenou o tanque. Só que isso foi o operador, não, o Honda noturno. Sim. Aí liga pra gente, a gente tem que ir. Então, são situações que tem 10 anos que a gente vive isso. Claro. Então, nesses 10 anos, a gente aumentou o nosso banco de dados de possíveis problemas. Sim, com certeza. É o dia a dia, é a experiência que nos faz. Exatamente isso. Então, você teve a estação, você tem toda a parte técnica do equipamento em si. E tem toda a parte legal. A documentação necessária para uma estação funcionar, ela chama licença de operação. É um documento que o órgão ambiental, ele emite, e a gente costuma dizer, bem singelamente, que ali traz as regras do jogo. Traz até o período de se renovar aquela licença. E quantos dias antes a gente tem que dar entrada. E aí tem todo um cronograma de atividades, datas e situações para entrega de relatórios. Nós conseguimos questionar até essa licença. Já aconteceu dessa licença, desse documento, falar que o empreendimento ele lança em um córrego próximo do condomínio. Só que a gente sabia que não era ali. Alberto, e se deixar desse jeito? O que vai acontecer? A gente está omitindo uma informação. O empreendimento ele poderia ser multado. Qualquer coisa que acontecesse nesse córrego, o órgão ambiental ia visitar o condomínio. E geralmente as multas são altíssimas. Absurdas, vai até 5 milhões. Então, nesse cenário, existe também a parte legal. Sim. E nós criticamos isso, junto à construtora. A construtora ela tira essa licença de operação no nome da SPE, que é quem constrói o empreendimento. A gente tem que mudar a titularidade dessa licença. Tem que ter etapas na questão burocrática, na questão de legalização. E aí a gente também dá assessoria para o empreendimento nisso. Interessante. Esse momento é o momento onde está nascendo possíveis problemas, ou então está nascendo a tranquilidade do síndico em relação a isso. É como você falou, não é só uma questão de entregar a estrutura do condomínio, mas todos esses pormenores. Né? Como é que o síndico, que muitas vezes é um síndico leigo, ele vai perceber esses pequenos detalhes, né? Tanto documentais como de estrutura. Exatamente. Como foi a sua experiência no seu condomínio nesse sentido, dessa parte da entrega? Assim, logo quando
a construtora chamou para olhar, né, os equipamentos e tudo, eu ainda não tinha fechado com nenhuma empresa, né? Porque, na verdade, eles meio que chamaram em cima da hora. Eu fiquei sabendo da entrega do empreendimento depois dos moradores, né? E aí, tive que correr com os contratos. E quando eu fui receber a ETE, na época, quem foi lá com a gente foi a equipe que havia montado a ETE. Então ele só fez mostrar, ó, que é automático, ó, que é um seu. Só apresentou, né? Só fez a apresentação. E como eu sou. Agora é com você. Né? Então, assim, como eu sou leiga, por mais boa vontade que eu tenha, né, de querer, pelo menos na hora do desespero, apertar alguma coisa para resolver, mas eu não tenho a expertise técnica, né? Então, assim, até depois que a gente fechou a parceria com a ACN, né? Aí foi que a gente teve algumas reuniões, eles puderam apontar algumas coisas, deu para dar uma clareada, mas a ideia do Carlos foi excelente, de fazer o recebimento dos equipamentos já com a empresa que você vai manter ali um contrato, né? Que Exatamente. vai cuidar do equipamento. Exatamente, que eles é que vão poder te dar esse norte, né? Sim, perfeito. E até no futuro, às vezes uma empresa, né, para ninguém jogar a culpa, não, isso foi a culpa da construtora que fez errado. Por que você não disse no dia que recebeu? Exatamente isso. Né? Você está aqui pronto para você olhar, né? Exatamente, portanto, vamos dividir as responsabilidades. Alberto, tem uma outra dúvida, né? Que tipo de fonte, exceto a concessionária, o condomínio pode ter para o abastecimento de água? Priscila, excelente pergunta, excelente ponderação. Por quê? Quando a gente fala de concessionária, a rede de abastecimento de água está crescendo muito. Sim. Porém, a velocidade de crescimento da nossa cidade ela está absurdamente maior. Talvez a rede de abastecimento cresça em 10, a velocidade está crescendo, a nossa cidade está crescendo em 15, 20. Se a gente pensar só condomínio, todo dia nasce um, você imagina Exatamente. o reflexo disso no abastecimento de água. Isso. Então, assim, a concessionária ela não consegue ramificar a rede. Sim. Então, o empreendimento, para ser habitado, ele vai precisar da água. Então, muitos condomínios, eles utilizam o poço profundo. Quando a gente chama o poço profundo, a gente está falando numa situação bem usual. Sim. Mas a legislação para o poço profundo, ele caracteriza o poço como uma fonte alternativa de abastecimento de água coletiva. Por quê? É uma alternativa à concessionária e coletiva porque você está direcionando para uma comunidade. Então, entendendo que o síndico ele é o responsável legal do empreendimento, ele também tem responsabilidade sobre o poço. Porque é responsabilidade dele a água que ele fornece para o empreendimento. Logo, o síndico ele tem que ter um olhar sanitário para essa água. Como assim, Alberto? É o olhar de que eu estou fornecendo essa água, obedecendo os protocolos da Anvisa. Dessa forma, ele fica respaldado tecnicamente do uso dessa água. Sim. E, Alberto, existe uma lei que me obrigue? Sim, existe uma portaria, que é a GSM 888 de 2021, que ela traz um capítulo só de fonte alternativa de abastecimento de água. Então ela diz lá que tem que ser uma pessoa com registro em conselho de classe, tem que emitir um ART, tem que ter dosagem de cloro, tem que fazer análises e traz toda a periodicidade. O mercado hoje, ele foi contaminado com informação de que a água a gente só vê de 6 em 6 meses, faz um laudo bacteriológico e fisicoquímico. Só que hoje em dia não é mais assim. Esse ponto de 6 em 6 meses é um dos 6 pontos que a legislação traz. Sim. A legislação, por exemplo, traz análises semanais, traz análises mensais. E dessa forma, o síndico, ele olha para esse cronograma, para esse protocolo, e cabe a ele fazer a execução, para que ele possa atender todos os critérios sanitários dessa água. E ter aí essa fonte... Exatamente, e poder utilizar de forma segura essa fonte. Quando a gente fala de forma segura, é que não vai causar nenhum dano à saúde de quem está utilizando. Sim. E por vezes a gente sempre ouve, né, lá na empresa dizer: ah, Alberto, mas ele sinaliza que essa água não é para beber. E como é que ele escova os dentes? Não tem muita diferença. Como é que ele toma banho? Acaba ingerindo, né? Exatamente isso. Até o poro da pele, né? Sim. Ele já absorve.
Exatamente. Então, assim, a água do poço, ela pode ser usada, é factível o uso, economicamente é viável, precisa fazer o estudo de payback, e você pode utilizar ela sendo monitorada durante muito Os tempo. síndicos, né, olharem também para essa oportunidade aí, Sim. conhecerem melhor. Qual é o momento em que o síndico deve trazer para perto uma empresa para olhar sobre o poço, ter um olhar para ele do poço? No momento em que ele passa o consumo da cota mínima da CAGES. Sim. Extrapolei o consumo da cota mínima, eu tenho que começar a estudar outra fonte para que não faça o condomínio extrapolar aqueles 10 metros cúbicos por unidade. Então, né, nesse momento onde ele vai ligar para a CN e a gente vai fazer esse estudo de viabilidade do uso do poço. Perfeito. Perfeito. É isso aí. E E se qual- tiverem grandes áreas comuns, é sempre bom fazer, pelo menos eu utilizo 3 condomínios, eu penso, que é fazer a separação de cisternas. Colocar a água do poço para as cisternas, né? Para que essa água seja para a irrigação, seja para a Sim, piscina, e reaproveitada. com isso não ser taxado com os 17 metros cúbicos de esgoto, né? Exatamente isso. O mais importante na separação é a taxação. E também, se você passar a tratar essa água, você vai estar jogando no seu jardim uma água tratada. Não faz sentido. Você está tratando essa água para o consumo humano, não é para irrigação. Então, a segregação dos reservatórios é fundamental. Ele traz muito mais, melhora a sua logística no dia a dia operacional. E poupa na conta da CAGES, né? Sim. No esgoto, na taxa Sim. do esgoto. Impacta diretamente no financeiro do condomínio. Exatamente. E qual é o controle que o condomínio precisa ter quando ele utiliza uma fonte alternativa de água? Pronto. Quando o condomínio ele faz uso do poço, dessa fonte alternativa, ele precisa ter, primeiro, um químico responsável. E esse químico ele precisa emitir um ART, uma anotação de responsabilidade técnica. O que é isso, Alberto? Eu vou lá no CRQ e digo para o conselho que eu sou responsável pelo monitoramento da água daquele empreendimento. Vai sair o CNPJ do empreendimento, tudo validando e amarrando a minha responsabilidade técnica. Então, a partir daquele momento, eu sou o responsável técnico por esse monitoramento. Quando o condomínio contrata a empresa, contrata a CN, valida com a RT, a gente entra com o protocolo. Então, existe o protocolo, é o anexo 15 da GSM 888, que ele traz dizendo que eu tenho análises diárias para ser feito. Isso a gente treina um zelador e o zelador executa, muito rápido. A gente tem análises semanais, turbidez. A gente tem análises mensais, que é coliformes e E. coli, em toda a rede de distribuição. O que é isso, Alberto? Eu faço análise no ponto de tratamento e uma análise no ponto de consumo. Mas por que essa necessidade desses dois pontos? No ponto de tratamento, eu vejo se o tratamento está validado. Se ele está saindo água tratada, de acordo com o que é a necessidade. E no ponto de consumo, a gente verifica se está tendo alguma interferência no caminho da água. Reservatório, tubulação, qualquer coisa que possa trazer a essa água algum dano não tocante à sua qualidade. Sim. Então a gente sempre vai monitorar ponto de tratamento e ponto de consumo. E aí a gente ajuda o síndico a trabalhar se é necessário antecipar uma higienização de reservatório, certo? Ou então a gente mantém para os 6 meses. Se está tendo algum furo na tubulação, algo. Então assim, esse mecanismo que a vigilância solicita, que ela indica ser feito, é um mecanismo para você realmente garantir que a água em todo empreendimento ela esteja apta para o consumo. E falando o que a gente trouxe no começo, a água ele é um fator primordial na convivência do condomínio. Com certeza. Quando você fala de água, rapaz, o grupo de WhatsApp Agora pode faltar. igual pipoca. É igual pipoca. Rapidinho da notícia. Exatamente isso. Mas E- são Diga, muito Tássia. importantes, assim, mas assim, até o que eu falei, assim, né, que é a importância de você contratar uma empresa especializada, né, que tem toda essa documentação direitinho, você ir atrás no mercado, saber se aquela empresa realmente tem um respaldo, também se preocupando com você, né, com a figura do Claro. síndico, Sim, né, com certeza. porque às vezes muita gente não sabe, né, mas o síndico ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. Então, tudo e qualquer coisa que o síndico assina,
né? Se ele está contratando aquela empresa, ele também é corresponsável por aquilo, né? Sim. Então, assim, o síndico ele tem que estar sempre bem respaldado com empresas Sérias, exatamente, que estão bem no mercado. Né? E que assim, você vê que em uma conversa que a gente acaba praticamente tendo uma aula, né? Porque são muitas informações e não tem o manual do síndico que diga isso. Não tem. Todos esses detalhes. Tem não. É a nossa Dia a dia experiência mesmo. diária, né? É o que vai ensinando. Exatamente. É o dia a dia e as coisas acontecendo, né? A gente sendo Exatamente. surpreendido todos os dias. E nesse caso dos poços, né? Que já seria essa fonte alternativa. Tem todo condomínio, tem condomínio que tem, outros tem e não podem ser usados. Como funciona? Bom, o poço profundo, as construtoras executam na fase da obra. Certo. Então, eu estou aqui chutando um número, mas eu acredito que 80% a 90% das obras hoje utilizam poço. Certo. A construtora ela faz a opção de entregar o poço ou então de tapar o poço. Está tendo um movimento das construtoras não entregarem com o poço, porque isso traz para eles uma necessidade de legalização desse poço. Entendi. E essa necessidade pode gerar custo para eles encaram como um item que não devem se preocupar. E aí eles fecham o poço, eles só estão, às vezes, ali de forma. Olha, existe um poço bem ali. Mas eu não sei como é que fica juridicamente a questão deles com esse poço após a Entendi. entrega. E se o síndico quiser, ali é o poço, e o síndico quiser ir e reativar o poço, existe essa possibilidade? Existe sim. Geralmente o poço que está desativado, o pessoal tira a bomba. O síndico ele deve procurar uma empresa de manutenção de bombas que vende bomba, certo? Para eles fazerem a instalação da bomba, fazer a instalação de quadro elétrico, colocar todos os equipamentos de segurança do poço, para poder esse poço funcionar. Sim. E aí a gente já entra no protocolo de uso desse poço. Porque fica uma interrogação bem grande. Eu posso utilizar essa água? Sim. Quando essa interrogação ela chega, o primeiro passo é fazer um laudo de potabilidade. Esse laudo de potabilidade, eu comparo muito, ele é o exame de sangue. Você não vai para um médico e o médico não vai lhe dar um remédio sem lhe pedir nenhum hemograma. Então o clínico geral trabalha geralmente assim. Então o laudo de qualidade do poço, ele é naquele momento o hemograma. E ele vai dizer o que é que o poço tem, como é que estão as características físicas e químicas e as bacteriológicas. Um ponto muito importante frisar é que toda água ela pode ser tratada. O que vai dizer ou não a viabilidade é o payback. Sim. E a gente tem que avaliar a parte financeira. Então, no momento em que eu tenho o laudo do poço, internamente lá na empresa tem a equipe de dimensionamento. Onde eles já dizem, olha, você vai precisar de um fio de carvão, um fio de areia, um abrandador, um osmose. Vai dar solução para esse poço. Pode até ser apenas um filtro ou uma dosagem de cloro. Depende muito de quantas pessoas vão ser abastecidas, vazão e Sim. tudo. Depois que é montado esse escopo de tratamento, a gente monta uma proposta e pede ao síndico uma conta da CAGES, que é para a gente entender se aquilo realmente faz sentido. Porque o investimento, ele tem que se pagar. Talvez vai por conta da gestão o tempo que ele vai se pagar. Eu já tive condomínios que eles se pagaram em 3 meses. Investimento de 70 mil reais. A conta dele estava absurda. Sim. Então a conta chegou da conta dele de 70 mil reais. Já valeu muito a pena. Exato. Então, para esse sistema ele se pagou 3, 4 meses. O síndico ficou maravilhado. Então, assim, é importante validar o payback. E aí fica a cargo da gestão o tempo que ele acredita que esse investimento ele retorne para o empreendimento. Mas o fluxo desse tratamento, o fluxo da utilização do poço é essa. É laudo, vazão, dimensionamento do equipamento, estudo de viabilidade, instalação e o monitoramento, seguindo aquele protocolo que a gente conversou um pouquinho antes. E não tem receita pronta. Cada condomínio tem uma particularidade, uma dimensão de público. Todos esses pontos que você falou variam, né, de Isso. condomínio para condomínio. A estação de tratamento ela é uma luva feita sob medida. Sim. Caiu como uma luva, se uma luva já cai bem, sob medida é que tem que ser daquele jeito. Então o que é que acontece? Ele é feito para aquele condomínio. Entendi. Muitos condomínios dizem, mas se eu desativar eu posso vender.
Pode. Agora, você achar um empreendimento que tem as mesmas necessidades... Adaptar perfeitamente, né? Exatamente isso. Perfeito. E aí, a estação de tratamento de água daquele condomínio é feita apenas para ele. Não é feita para nenhum outro. Não existe uma estação de tratamento de água universal, não. Todos os equipamentos que estão ali têm uma razão de existir ali. Sim, perfeito. E nos condomínios que já existem, tem poço, né? Quais são as etapas que ele precisa seguir para validar essa utilização para o abastecimento de todos os condôminos? Pronto. É basicamente a mesma. Fazer o laudo, medir a vazão, dimensionar o equipamento e instalar. Certo. Após isso, o poço, qualquer poço, a gente segue esse protocolo. Depois disso, a gente tem a viabilidade. E aí é nessa viabilidade que o condomínio vai fazer, optar ou não por fazer a utilização do poço. Sim. Alberto, a ACN só trabalha com sistema de tratamento de água para poço? Não, hoje em dia a gente trata muita água da concessionária. Então nós temos sistemas que a gente coloca depois do hidrômetro da concessionária e a água já vai para a cisterna filtrada, em carvão ativado, em zeólita, e até sofrendo uma nova cloração. A gente faz uma recloração dessa água para garantir que ela chegue no ponto de consumo de acordo com o que a vigilância quer. É muito comum em condomínios muito grandes, que tem aqueles castelos d'água, o pessoal essas construtoras que constroem muito nessa linha, estão fazendo esse castelo d'água porque realmente é mais fácil o processo construtivo. Certo. Se você observar, fica um volume de água muito grande nesse castelo, exposto ao sol. O sol de Fortaleza ele é bem secativo, é complicado. E aí a taxa de evaporação de cloro vai lá para cima. Então talvez esse momento, né, todo o cloro que tem na água esteja saindo. Fora o que fica lá, ele tem na tubulação e nas caixas dos reservatórios. E aí é o que o pessoal reclama muito. Alberto, está dando cloro zero no apartamento. Olha, a gente tem que fazer uma recloração. Ou então um reforço de cloração, para que a gente garanta que chegue lá. Alberto, o que é que isso pode gerar na estrutura do condomínio? Isso daí pode gerar nas caixas d'água, nas caixas menores de bloco a bloco, a proliferação de algas e micro-organismos dentro das cisternas. É o que a gente vê, aquele lodozinho verde sendo criado. Exatamente isso. Então, assim, no caso, é mais interessante o poço profundo do que o castelo d'água nesse sentido. Sim, porque o poço você monitora ele. O monitoramento está na mão do condomínio. Sim. E vem uma pergunta muito frequente para a gente, dizer, o que é melhor, a água da concessionária ou a água do poço? Eu tenho muito cuidado em responder no sentido de que puxar sardinha para a CN. Sim. Só que se você observar, de onde é que vem a água da concessionária? De um açude. Certo? Uhum. E aí ela sofre um processo de tratamento. Sim. Ela obedece à legislação. Mas a fonte de captação que o condomínio tem é o poço. Então, está ali, dentro de casa. Você sabe que vem do subsolo, você faz a sua análise, você faz o seu controle. Então, a gestão, se vai ser melhor ou não a água do poço, está na mão do síndico. Sim. De manter a qualidade e atestar que aquela qualidade está... Seguir direitinho esse controle que você falou mais cedo, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Perfeito. Roberto. Pode falar. Não, diga. Não, pode continuar. Não, em relação Ao mesmo tempo. mudar um bocado agora o rumo e ir para as estações de tratamento de esgoto. Não sei se Sim. a pessoa tem alguma coisa Pode para falar, a gente é o sobre nosso a água. próximo Não. tema. Né? Até porque eu sei que a Fortaleza praticamente já não existe de estação de tratamento de esgoto, mas nos bairros periféricos, bairros de praia, é o que tem e é o que existe, né? Isso. E a Tácia, o seu condomínio ainda tem, não é? Tem. Pronto. Queria que compartilhasse um pouco a experiência, como é que é, porque é bem mais complicado tratar esgoto do que tratar água. Sim. A água pode ter odorzinho, pode ter seguir. O esgoto é esgoto. Mas Exatamente. bem mais complexo. Bom, quando a gente fala em tratamento de esgoto, a tecnologia que se utiliza na estação, ela é de fundamental importância. Hoje nós temos estações no mercado até que usam bambu para tratar água, para Sim. tratar esgoto. Todos os condomínios de praia hoje são com estação de tratamento de esgotos, né? Sim, todos os condomínios. E aí a questão é a gente entender como é que aquela tecnologia funciona para poder operar a estação.
é sempre um trabalho ACN e condomínio. Porque a ACN não vai poder estar todos os dias da semana lá para operar. E quando a gente fala de condomínio de veraneio, a gente tem a sazonalidade da ocupação. Sexta, sábado, domingo, segunda, 10. Isso e férias, né? Período de isso. férias, feriadão. Rapaz, carnaval e réveillon. Ora, Eu tenho... Lá em cima. A gente fica com 3 operadores de stand-by. Carnaval e réveillon. Para qualquer problema que aconteça, ele já ir. Por quê? Os dimensionamentos são feitos para ocupação normal. Só que você tem num réveillon, um apartamento de praia, vamos lá, uma ocupação normal, daquele que nós trabalhamos juntos, seria 5 pessoas. passa a ser 10. 10. Passa a ter um convidado. No Porto das Dunas eu já vi 20 pessoas dentro do apartamento. Nossa Senhora. Mula é uma coisa. Já vi. E assim, você imagina o quanto de água é utilizado. Sim. Se você tem a água deles, junto com, eu acredito que tem umas 250 unidades esse condomínio, multiplica aí por 20. Então assim, é uma demanda absurda. E os empreendimentos de veraneio, eles têm essa característica de sempre ter gargalos nessas épocas. Então, como é uma operação conjunta, ACN e condomínio, a gente trabalha muito em cima do zelador. Treina bastante ele. É tanto que a gente pede, mudou de zelador, liga pra gente que a gente vai fazer o treinamento de novo. Porque ele é uma pessoa fundamental. Até no momento ali, enquanto vocês chegam, ele conseguir, né, resolver a Exatamente situação. isso. E, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer serviço técnico? Não. A gente vai ensiná-lo a trabalhar alguns pontos para que ele possa, deu problema aquele ponto. Aí Posso identificar, exatamente. né, o problema. Aí a nossa engenharia ambiental já dispara o técnico vai para lá e vai resolver. Até para não gerar um problema maior, né? Se ele já está lá, já está sendo treinado dia a dia, né? Vamos dizer assim, quando acontece alguma coisa, ele consegue ter uma visão melhor do que quem não está atuando diretamente com Até aquilo para ali. informar para os condôminos, porque naquele momento ali todo mundo entra em pânico, todo mundo procura o síndico. Então, ter uma pessoa que auxilie nesse momento, que entenda o que é que está acontecendo para tranquilizar, também é muito interessante. Não só para os condôminos, mas para o fornecedor em si. É uma prática que eu estou fazendo com todas as pessoas que trabalham comigo. É isso mesmo, né? Hoje tivemos um problema numa bomba. Aí ele disse, aciona a marba. Problema elétrico, calma. Vai na bomba, filma a bomba, vê o problema e manda. A marba tem... Já agiliza muito. Agiliza demais. E às vezes até resolve. Exatamente. Sem ter deslocamento. E tem um tá tempo sem de água. espera, né? Só se realmente é da bomba, se é do posto elétrico. Fazer os testes. Tentar fazer o máximo possível para que facilite. Porque a empresa, quando se desloca, muitas vezes leva a solução. Sim. Né? E é interessante que tinha uma época na empresa que eram 4 chamados na noite. Isso está errado. E a gente viu o chamado, nada mais era do que o ruído de uma bomba que o Honda não conhecia. E estava acontecendo. Aí a gente passou a treinar até os Hondas noturnos, para que eles entendam aquilo ali. Aí ele entra em contato, a gente tem um questionário para validar a ação, para depois mandar o técnico. Então, existe hoje uma estrutura para cuidar das estações. Né? Sim. Se você for ver lá na empresa, a gente tem a Savedo, que atende a senhora, aí eu tenho a Yara, outra engenheira, tenho uma pessoa em logística, só na célula que atende a carteira da Dona Tássia. E eu tenho outra carteira que tem mais outro pessoal muito bem capacitado. Uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Especialista naquele momento, naquela situação. Exatamente isso. Então, assim, nessa operação conjunta, a gente consegue trabalhar e até antecipar alguns pontos, junto com o zelador. E depois disso, a gente vai mantendo. Estação de tratamento de esgoto, eu costumo dizer que são bactérias estressadas. Tem uma hora que elas começam a flotar e a gente vai entender o controle, vai começar a ajeitar e vai botar no trilho de novo. Pode acontecer isso? Pode, mas a gente tem que ter a ação e os indícios de que isso vai acontecer. Que aí é o tratamento de toda semana, a gente está lá, está verificando, está validando e está acompanhando o equipamento. Eu conheço uma síndica, você falou aí, eu me recordei agora. Eu conheço uma síndica que ela falou que a estação dela estava tão estressada, digamos assim, as bactérias estavam tão estressadas que estava saindo espuma. Vamos.
E aí o vento batia e a espuma subia. E Aí você imagina aí o tanto de estresse que essa... Existem algumas características das espumas, né? Espuma branca é um tipo de problema. Ou espuma mais escura é outro tipo de problema. Geralmente acontece a formação de espumas quando a gente precisa secar o tanque ou então a estação é nova. Sim. E aí, quando a estação é nova, é realmente a gente pode dizer que é as bactérias, certo? Entendendo o que é que elas têm que fazer para depois começar. É fácil de resolver. Agora, se a espuma está escura, com odor, aí a gente já recebe para outro tipo de direcionamento. Para você ver como é importante um fornecedor que entenda realmente, porque até uma informação da cor da espuma diferencia o tipo de tratamento, o tipo de atendimento, né? Exatamente. E aí, o que tem muito comum em estação de tratamento de esgoto é o odor. E aí tem vários motivos do odor, a gente precisa entender. Até mesmo se ela foi dimensionada corretamente, até saber se há alguma intercorrência dentro do processo de tratamento. Então, a estação, eu adoro a estação de tratamento de esgoto, porque você chega na estação e tem um mundo de opções para você pensar, operar, mexer. E nesse sentido, você vai garantindo e vai trabalhando parte a parte para isso, para ser resolvido no cliente. Entendi. Em contrapartida, muita gente acredita que é só lançar cloro. Isso aí é o que o mercado tem mais de difundir. Não, bota cloro que resolve. Aí não tem condição. Aí tem que ser algo bem acompanhado. Tem que ser o tratamento correto. Exatamente. E no caso, né, do recebimento, que a gente está falando aqui, a gente falou do recebimento do abastecimento de água da estação. E da estação de esgoto, quando recebe a obra, também é da mesma forma? Tem todo um procedimento, tem toda uma documentação? Como é que funciona também? Vamos trazer aqui o condomínio da Dona Tássia. Nós pedimos a ela alguns documentos referentes à estação. Memorial de cálculo, memorial descritivo, planta, manual de operação, para que a gente possa entender o que foi que o projetista quis fazer naquela estação. E esses documentos, se tiver alguma inconsistência no equipamento, eles já servem eu não gosto de chamar de prova, porque não é um crime, mas assim, já serve de informação para que a gente possa conversar junto com a construtora para tentar resolver da melhor forma. E por incrível que pareça, a gente encontra muita inconsistência do que está executado, do que é norma, do que está lá no papel, do que é norma e do que foi executado. Por exemplo, tem estações que a tampa da estação é lá em cima, mas não tem escada, não tem guarda-corpo. Sim, está fora da norma. Fora da norma de acessibilidade. A norma não pede 2 equipamentos, mas todo equipamento a gente trabalha com 2. Um reserva do outro. Sim. E muitas vezes isso não acontece. É aquela máxima de quem tem um não tem nenhum. Exatamente isso. E é um equipamento de sopro que vai garantir que aquela estação tenha o mínimo de odor possível. Sim. Então, tudo isso daí a gente vê com essa documentação. Dependendo do local que a estação é instalada, a gente pede até o parecer técnico da licença que foi emitida. Porque por muitas vezes o órgão ambiental ele não conhece uma estação de tratamento de esgoto. O técnico que avalia não conhece. E acaba passando algum detalhe desapercebido que a gente precisa dizer, olha, refaz isso daqui, que não é desse jeito, é desse tipo. Não faz sentido fazer assim pela tecnologia que ele utiliza. O lançamento não é no solo, é no corpo hídrico. E aí a gente faz todo esse estudo para o empreendimento, para que a Dona Tássia e os futuros clientes eles recebam de maneira mais tranquila. Isso é garantia da ausência de problemas? Não, porque existem os vícios ocultos. Mas minimiza muito. Minimiza bastante. Minimiza e resguarda. Porque no momento em que você sinaliza uma inconformidade, o período de garantia ele cessa, não é isso? Exatamente. Então ali já está. Experiência. Sim, lá no Fontana, né, a gente tem a estação de tratamento de esgoto. E aí, como minha experiência é zero em estação de tratamento de esgoto, então eu tinha que perguntar muitas coisas. E aí, o odor, né, eu disse, meu Deus, será que é normal? E as pessoas chegando e reclamando do cheiro. Aí, cada equipe dizia uma coisa, né? A construtora dizia que era, não, período de adaptação.
Aí a ACN, não, vamos ver o que é. Acabou que eu tive que fazer uma reunião com todas as empresas. Vamos lá, agora todo mundo vamos sentar aqui e vamos cada um entender, né? Vamos entender o que é. Eu sei que, graças a Deus, depois dessa reunião, as coisas se ajustaram, né? E aí a gente consegue ter a nossa estação de tratamento trabalhando, né, de esgoto, trabalhando direitinho, nas normas que são cabíveis a ela, né? Lógico que às vezes acontece algumas coisas, né? Acontece algum problema na fossa, né? Que a gente tem que chamar o caminhão para poder... Até porque agora o condomínio já está com muita gente morando, Sim. né? Então, assim, a gente tem que... Porque tem essa periodicidade. Está sendo um período de adaptação também, né? Isso. E a vai gente, chegando. e uma das garantias, né, que a construtora exige que a gente cumpra é exatamente isso. Que em períodos X a gente faça... por exemplo, chame o caminhão de fossa, né? Ou Sim. limpa a fossa para poder... E aí a gente... E tem a ação humana também, né? Quando alguns moradores, às vezes novatos, nunca moraram em condomínio e acham que podem descartar qualquer coisa, né? E aí acaba que isso também a gente tem que cuidar. Não só problemas da construtora ou das empresas, mas também a ação humana dos Sim. próprios moradores. Tudo isso a gente tem que visualizar também, né? Conscientizando, né, as pessoas. Sim, fazendo campanhas, né? A gente faz campanhas, coloca informativos, grupo de WhatsApp, manda para e-mail, para as pessoas se conscientizarem e não estarem descartando coisas onde não é para descartar. Sim, verdade. Pensa que no vaso pode tudo, né? Olha, são contaminantes incríveis. Evitem colocar, pessoal, borra de café, óleo de cozinha, óleo mineral, óleo de carro e qualquer tipo de trapo. Cabelo eu sei que não dá para evitar tanto, mas qualquer tipo de trapo, porque isso aí causa um problema gigantesco. Eu já presenciei, não foi em Fortaleza, mas foi em outro estado, no Piauí, um bloco ter que sair todo porque entupiu. E estava Nossa. passando, o esgoto estava voltando em tudo. Nossa. De noite. E foi detectado que era Borra de café. borra de café. Borra de café. Então tem que ter cuidado, principalmente na pia da cozinha, né? Quando for descartar ali o Exatamente pó, isso. ter esse cuidado. Botem borra de café no lixo, pelo amor de Deus. Ótimo. Já fica aí o alerta porque talvez as pessoas não saibam e Sim. acreditam que ali aquele pozinho que está descendo ali não tem problema. Exatamente isso. Borra de café parece uma pedra quando seca. É incrível. Incrível, incrível. Mas até assim, o Alberto falou, né? Cabelo não tem como evitar, mas até tem, assim, porque hoje em dia no mercado existem umas telinhas que a Isso. gente coloca no ralo, né? Do E a banheiro. tampinha em cima, E a né? tampinha em cima. Então esse aí já evita que vá muita coisa pro ralo, né? Como tem também na pia, né? Que já vem as pias, já vem com aquele negocinho, né? No banheiro também dá pra gente colocar. Aí realmente é cuidado, é zelo. E as ferramentas e utilizando, né? Porque tem até Exatamente. aquelas telinhas também que você bota também dentro da pia da cozinha. Sim, exatamente. É interessante, a gente agora chegou dentro do apartamento. Muita gente não percebe que o ralo ele fica seco. O ralo do banheiro ele tem que ficar molhado lá no fundo. O sifão da pia ele tem que fazer uma volta aqui e depois subir para a parede. Então, se ele não tem isso, Tá vai passando direto, voltar o né? odor. Vai voltar o odor. Porque aquela voltazinha é o fecho preenchida com água para o odor não voltar. entrar. Então o pessoal liga, a estação está transbordando, mas por quê? Não é porque a minha cozinha ela tá com cheiro horrível. Veja lá como é que está o seu sifão. Até isso do sifão eu aprendi também. São dicas que normalmente não tem, né? Não tem. Então, eis novamente a gente dizendo aqui a importância de contratar especialistas conceituados que saibam realmente trabalhar naquilo que não são aventureiros. Né? Porque a gente tem os aventureiros no mercado e aí precisa ter esse cuidado. É isso aí. Eu estou resolvendo aqui um problema de falta de água. Olha aí, na prática. Não, prevenindo uma falta de água. Prevenindo Muito uma bem. falta de água. Olha aí, prevenindo com o quê? Verde água. E um outro fator Prevenindo importante, poder de né, a água, gente prevenindo. falar é sobre essa tecnologia do monitoramento da água. Sim. Né? Então eu queria que você também passasse um pouco, porque eu também acho que nem todo científico sabe dessa solução. Rapaz, a Verde Aqua, ao meu ver, é uma ferramenta espetacular. Todo sítio profissional, ou orgânico, não profissional, ele deveria ter, por quê? Já foi falado aqui algumas vezes que a água está diretamente ligada à convivência. Sim.
a falta de água é algo que vai perturbar o síndico pelo menos por 5 horas do dia. Do momento que o porteiro sabe, ou do momento em que aquela moradora que tem uma estrela na cabeça mandar a mensagem no grupo de WhatsApp. Pronto. Dali o síndico já perde Já não tem mais sono, sossego, perde já não tem mais fome. sossego. Acabou. Então assim, a Verde Aqua, ela é uma ferramenta que veio para ajudar o síndico nesse tipo de situações. Por quê? É instalado sensor nos reservatórios de água e esse sensor ele consegue alertar o síndico com previsibilidade da falta d'água. Alberto, é só questão de falta d'água que o sistema ele traz de informação? O sistema ele traz várias informações. Ele consegue auditar a conta da CAGES, ele consegue perceber se está tendo vazamento, ele consegue lhe antecipar uma falta de água, ele consegue lhe antecipar excesso de água dentro do reservatório. Então, ele é multifuncional e está sempre na palma da sua mão. Aplicativo. Exatamente. Tá aqui na prática. Exatamente. O carro está resolvendo agora porque foi informado pelo sistema. Então, ele é um sistema onde ele garante que o síndico ele entenda e saiba como é que está todo o Fluxo de água. o fluxo de água E o abastecimento. e o abastecimento. Então, durante o período da noite, ele consegue ver se está tendo vazamento ou não. Ele consegue ver, o sistema ele traça uma linha de tendência de consumo da sua edificação, que no momento em que ela sai dessa linha, opa, ela é alerta. Dona Tássia, está tendo consumo fora da sua Da tendência média, de né? consumo, fora da sua média. Vamos averiguar. E aí ele sempre está lhe mandando informações de consumo de água, está sempre mandando informações de níveis e vai lhe fornecer qualquer informação sobre a questão da água. Até no caso de uma falta de água, né, ele já informa Antes. porque Isso. aí você pode ver o que é que você pode Passa um fazer, comunicado né? para todas as unidades, Isso. informando. E assim, a senhora fica sabendo, o pessoal de manutenção de bombas fica sabendo, então talvez o condomínio não perceba nem que faltou água, Uhum. porque a pessoa dispara, vai lá atender o sistema, talvez foi um contactor, um disjuntor caiu, coisa simples, resolveu, voltou para casa e ninguém percebe que afinal O nome desse aplicativo devia ser Tranquilidade. Pois é. Né? Tranquilo e Aqua. Porque acho que na vida do síndico, se você consegue minimizar esse estresse da questão da falta d'água, eu acredito que isso aí, em muitos condomínios, é das principais ocorrências de desgaste entre condôminos e síndicos. Eu percebi também que é de taxa extra. Às vezes Taxa o condomínio ele não tem o financeiro para isso. E talvez não saiba nem que tem um vazamento. É verdade. E como é que Vai saber quando chegar a conta. com o sistema você já prepara logo e você audita a conta. Você vai batendo todo dia, lançando a leitura do hidrômetro e você já tem até a projeção da sua fatura no final do mês. Perfeito. E isso daí é uma ferramenta muito boa para você atrelar junto ao uso do poço. Porque você utiliza o poço no momento em que você chega no seu nível máximo de consumo. A partir daqui é poço. E aí você sabe quanto usou da concessionária e quanto usou do poço. Exatamente isso. Muito bom. Então, assim, é uma ferramenta realmente de gestão da água do condomínio. Excelente. E o interessante é que quem é cliente ACN tem uma condição diferenciada na contratação da Verde Aqua. Então aproveitem. É bom saber, né? Mais uma dica aí, né? Mais uma dica. Então a gente está aqui finalizando o nosso Papo Cast. E eu gostaria de saber do Alberto se você tem mais alguma consideração aqui a falar para o nosso público. Bom, eu sou um entusiasta do mercado condominial e eu queria um pedido, né, para você síndico, você conselheiro que quer ser síndico, para todo esse mercado aqui, vocês lutem por um mercado profissional. O amadorismo nesse mercado ficou para trás. Então, a gente vê hoje construtoras indo para a China, Estados Unidos, Europa, estudar tecnologias novas para aplicar na construção. E a gente tem que seguir também esse rumo, porque senão não adianta a construtora entregar um empreendimento perfeito se a gente não sabe operar esse empreendimento, se a gente não tem o instinto técnico aguçado para entender que aquilo é uma tecnologia. Então, assim, quem está inserido nesse mercado, em qualquer nível, eu peço que os próximos movimentos de vocês sejam no intuito de se profissionalizar. Para quê? Para que a gente aqui, num momento desse,
possa estar sendo ouvido por pessoas, sendo visto também por pessoas que peguem esse conhecimento e botem na prática. Aqui foi falado muita situação que se você quiser amanhã, 5 horas, mas amanhã 8 horas da manhã você já está colocando em prática no seu condomínio. E o intuito da ACN, meu também, é profissionalizar esse mercado para que ele possa ser um mercado que seja visto de forma pujante. Eu acredito que é o que todo mundo que está inserido quer viver nesse mercado, né? Agradecer o pessoal da Marva, agradecer a Papo Condominial, Priscila, Carlos, são pessoas espetaculares e fazem a diferença nesse mercado, trazem conteúdo. Agradecer a dona Tássia, nós lhe escolhemos porque nós acreditamos que você tem um olhar diferenciado dos outros síndicos, no intuito de quê? De profissionalismo, de estar acompanhando o fornecedor. E nesse sentido, a gente quis proporcionar essa conversa para ter uma interação melhor e até, quem sabe, uma próxima síndica profissional. Já falamos de recebimento, quando vai ser o próximo recebimento? Uma coisa eu digo, o mercado de síndico profissional está em ascensão. Sim. Né? A gente vê aí hoje, temos a Só Síndicos, que veio aí para regular, fortalecer a classe. Né? Então a gente tem o Carlos também, né, como presidente da Só Síndicos. E os síndicos que também estão nos ouvindo, busquem aí também conhecer a Só Síndicos, virar associado, porque tem muitos benefícios, tem os convênios, né? Tem vários convênios, vários benefícios, né? Estamos com várias lives, estamos com programas de rádio. Isso, como se diz aquelas publicidades, pela módica quantia de R$50. Então assim, é um valor simbólico. Simbólico. Né? É um valor simbólico que vai trazer muito mais benefício e vai ajudar na gestão. E outra, na cultura do mercado. Exatamente, é isso mesmo. E você, suas considerações, Tássia? Primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer o convite da ACN, né? Dizer que eu estou muito até emocionada, né? Com as palavras do Alberto. Porque assim, não é fácil, né? Não, você ser síndico de um condomínio, porque são muitas cabeças pensantes, né? Cada um tem uma opinião São muitos diferente. dons, né? São muitos dons, muitas cabeças pensantes, né? E assim, às vezes a gente sempre tá ali para dar o nosso melhor, pensando não só no empreendimento das pessoas, né? Mas também um investimento nosso e para mim é o que eu sempre digo para os meus filhos, né? Assim, a nossa palavra, o nosso nome vale muito, né? E é uma coisa que eu prego muito. Então, assim, eu sempre estou atrás realmente de empresas idôneas, né, que tem um nome realmente no mercado. Esse mercado condominial, né, é um mercado que tem várias pessoas aventureiras, sim, né, mal intencionadas. Com certeza. E aí fica difícil a gente encontrar empresas que realmente tenham essa seriedade. E eu sempre procuro empresas assim, né, realmente agradecer o convite. E quem sabe, né? Vai que eu vira síndica profissional. Uma coisa eu já percebi, você gosta de desafios. É verdade. Então o síndico profissional tem que ter essa paixão por desafios também. É verdade, é verdade. Não, a gente tem que tornar os impossíveis possíveis todos os dias. É verdade, perfeitamente. E com um toque de mágica, né? Como se fosse assim, utilizando varinha de condão. Muitas vezes eu digo muito. São quantos apartamentos? Não, cada apartamento tem no mínimo 2 pessoas, que é o marido e a mulher, por 2 opinião. E quando não tem os filhos, né? Verdade. Portanto, a gente não tem 20 patrões, a gente tem 40 logo no mínimo, maior. É assim mesmo. Exatamente. Vamos. Suas considerações. Não, agradecer a presença do nosso amigo Alberto, da Thaísa e a minha sócia Priscila por mais um evento, por mais PapoCast. E estamos aqui para agradar e para receber a todos. Então vamos lá. Espero que tenham gostado. Muito conteúdo, muita informação. Espero que tenha sido útil para vocês. Esse momento é patrocinado pela Atitude Serviço. Então um abraço aí para o nosso amigo Paulo, né? Que está aqui, com certeza vai estar nos assistindo. Também agradecer ao Espaço Marva, acolhendo aqui o PapoCast Ceará. Então um grande abraço aí para todos que são do Espaço Marva. E também, mais uma vez, lembrando que temos o apoio da ADECONSE, a Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará. Temos também o apoio da Só Síndicos, a Associação dos Síndicos Profissionais
e moradores também. É bom lembrar que a Só Síndicos não é só para síndico por... profissional, é síndico morador também, para inclusive receber instruções como essa, porque às vezes os síndicos moradores ficam mais afastados dos eventos que tem aí esses informativos. Então, venham também, se aproximem da Só Síndicos e do Papo Condominial, os síndicos moradores também. E também temos a INDIC, né, o apoio da INDIC, que é o Instituto de Desenvolvimento e Estudo do Direito Condominial. Então, o Papo Condominial sempre buscando trazer conteúdo e sempre próximo aí das principais entidades do segmento condominial. Obrigada a todos e fiquem atentos ao nosso conteúdo e ao próximo PapoCast.